Boa noite a todos que possam já estar chegando. Uma boa noite, querida. Tudo bem? Espero que tudo esteja bem, tudo tranquilo e que nós possamos estar preparados, né, para mais esse nosso encontro, né, dos curadores da luz, Casa da Santíssima, fora da caixa, que a gente possa realmente estar bem colocando dentro de cada um de nós aquilo que nós necessitamos para o nosso bem, para o bem daqueles que nos cercam, né? Elma, Marinês, Silvia, Mário Nobre, todos vocês, amigos e amigas queridas, boa noite, boa noite. Que possamos estar nesse instante imbuído dos bons propósitos, não é, Mário? Boa noite, querido amigo. Boa noite a todos. Boa noite a todos e que possamos estar unidos e reunidos em nome de Jesus, né? Para mais esse nosso encontro, né? Hoje, na terça-feira, né? Graças a Deus, deu para estarmos aqui hoje. Vai dar sempre, né? Uma coisa ou outra, mas vamos conseguir. Vamos conseguir mesmo. Vamos estar nos beneficiando com o nosso amor um pelo outro, né? Com a nossa necessidade de evoluirmos, de nos transformar, né? De maneira que a gente possa sempre, né? Estar em melhor condição a cada dia que passa. Marta, boa noite. Alexander, boa noite. Marinês, eu falei. Silvia, eu falei. Elma, eu falei. Mário, sejam todos muito bem-vindos. Maria Helena, boa noite, querida, seja bem-vinda, bem-vinda. Todos vocês muito bem-vindos ao nosso encontro, né? Maria Helena, que bom que todos nós possamos estar juntos aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus, em nome de todos aqueles nossos amigos do plano espiritual e do plano material, para juntos podermos nos conscientizarmos da necessidade da evolução, né? E é maravilhoso tudo isso. Nós vamos conseguindo sim. Nós estamos buscando e a gente busca e acha, né? É como diz na palavra do Evangelho: buscai, né? Buscai e achareis. Então a gente vai buscar e a gente vai encontrando, principalmente dentro de cada um de nós, né, Maria Lúcia? Vivendo melhor. Boa noite, seja bem-vindo, né? Adriano, bem-vindo. Obrigada por tudo. Muito bom, não é, gente? Os trabalhos de Vivendo Melhor Cada Dia realmente é para viver melhor. Com tudo aquilo que a gente vem aprendendo, vem conhecendo, né? Muito bom mesmo. Eu mesmo estou amando, estou adorando os assuntos, né? O passado, né? Que ele não roube o nosso presente. Muito bom mesmo. As colocações maravilhosas. A ansiedade, nem se fala quantos de nós temos, né? E às vezes aparece tão de repente, né? Eu gostei bastante, entendendo? Observar, realmente. A gente às vezes esquece muito de observar e observamos muito o que não tem necessidade de estar em nós, né? De estar em nós. Mas é ainda a necessidade de cada um, né? A necessidade de cada um. E a gente vai aprendendo que essa necessidade difere muito, né? Nos termos, no contexto geral, não, né? Mas individualmente é diferente. Êmia, boa noite, querida Benedita. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Elielma, querida, boa noite. Hoje eu lhe dei trégua, né, Elielma? Não vou deixar de lhe agradecer, viu? Não posso deixar de lhe agradecer.
Francilene, boa noite, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Jair, boa noite, querido amigo. Fátima, amiga querida. Todos vocês são minhas amigas e amigos queridos. Fátima, Nilce, todos vocês que estão chegando, né? Maria Rosane, todos muito bem-vindos e obrigada pela companhia de todos vocês. Antônio, boa noite, querido amigo. Bruno, amigo querido, boa noite, seja bem-vindo. Jair, também todos vocês, queridos e queridas amigas. Valesca, boa noite a todos. Maria Aparecida, vamos elevar nosso pensamento, né, em união uns com os outros neste momento, para que a gente possa sentir a grandiosidade da energia curadora, geradora de todas as coisas maravilhosas, que a gente possa realmente buscar e encontrar, né? Ter a certeza das modificações, ter a compreensão daquilo que onde devemos mudar em cada um de nós, né, Maria Aparecida? Devemos muito buscar entender tudo o que nos acontece sem lástimas, né? Sem estar lastimando, sem estar se sentindo diminuído, né? Sem estar se sentindo, sem se fazer de vítimas, sem aquela ansiedade por algo que vem torturando, que às vezes tortura tanto que a gente tem pressa, mas é uma pressa inexplicável, é uma pressa incompreendida, uma pressa desconhecida dos momentos e das sensações, das vibrações que a gente pode ter em nós, né, Maria Helena? Então, vamos dizer, Senhor, te agradeço por tudo, Senhor da vida, Mestre amado, Divino Mestre Jesus, que tanto nos trouxe de ensinamentos aos que antecederam a vinda de Jesus, aqueles de lá de trás do tempo que trouxeram para nós tanto conhecimentos que nos auxiliam. Obrigada por esclarecer as nossas mentes, né, para que a gente possa ter a paz da consciência, onde quer que nós possamos estar. Te agradecemos por tudo, pelo sorriso, pelas lágrimas, pelas sensações inesperadas, pelas notícias às vezes não tão agradáveis. Te agradecemos por tudo, porque tudo tem sua razão de ser. E é dentro desse entender da razão de ser que nós vamos trabalhar agora, trabalhar, né? Conversar, né? Nós vamos conversar sobre as curas das doenças da alma, a cura das doenças da alma, vendo aspectos principais das curas, aquela cura que a gente foi buscar, aquela cura que a gente precisa entender, aquela cura que a gente vai buscando e muitas vezes nós não vamos entendendo. A gente já falou, né, sobre a cura pela fé, que é ter fé dentro daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera, com aqueles dos nossos comprometimentos, das nossas sensações, da cura, que a gente às vezes tem pressa de que aconteça e a gente precisa entender que não é assim. E tudo isso vai nos auxiliando. E a gente finamos na semana passada sobre a imposição das mãos, né? Curar com a imposição das mãos. Ou seja, a gente está falando de passe, a gente está falando, nesse caso, da ação magnética, né? Que a gente sabe que é a energia que a gente precisa, do compartilhamento de fluidos, né? Através desse passe que auxilia a cura, que nos dá calma, que nos dá tranquilidade, que nos dá força, porque a energia que vem pelo amor é sempre maravilhosa, né? E essa ação magnética, que é a transfusão dos fluidos, transmissão, né? Transmissão de fluidos, que são as energias que a gente sempre está falando, do passista, do magnetizador, a gente falou essa parte, a gente falou tudo, né? A gente falou sim, eu creio que a gente não deixou muita coisa nesse pedacinho aqui. Hoje nós vamos continuar nesse assunto do magnetismo espiritual. Ou seja, que é aquele espírito que age diretamente sobre o receptor, seja sobre aquele que recebe, né, aquela energia, e também
entender que isso acontece sem a interferência, o intermediário do humano, né? Não tem uma pessoa ali aplicando, doando aquela energia. Tem também, nessa cura, a gente pode dizer, o magnetismo misto. Aí sim, a gente vai dizer que é a combinação dos fluidos do passista, daquele que vai realmente auxiliar, com os fluidos elevados dos espíritos que potencializam a cura, ou seja, que dá realmente todo o suporte da cura, que traz tudo aquilo que a necessidade de acontecer, de ter para que haja a cura. E que dá a tranquilidade àquele passista, àquele magnetizador, que conhece, que coloca ali amor, que coloca a sua disposição, né, de auxiliar. Porque quando a gente dá, a gente também recebe, e recebe muito, muito. E tudo isso tem uma finalidade. Qual é a finalidade dessas curas, desse espaço, dessas trocas de energia, dessa doação de energia para curar? Essa ação magnética busca, na realidade, a harmonização, ou seja, a harmonização do ser integral que nós somos. Nós somos integral. Em que sentido existe essa integração? Corpo e alma. Já sabemos disso. E isso vai aliviando as dores, que podem ser as dores da alma, a dor do corpo físico, e vai essa troca, essa energia, essa busca dessa cura, desse caso assim, nessas especificações dessa energia, vai acelerando também as curas orgânicas, ou seja, a cura física, e vai acalmando em cada um de nós, em todos aqueles que realmente buscam e acreditam, vai acontecendo o quê? Acalmando os sofrimentos mentais, que faz com que a gente tenha ansiedade, dores de cabeça, com que a gente fique muito apavorada, perca a paz, a tranquilidade, porque a gente quer curar, mas a gente não está focando a cura. A gente está buscando coisas que vai nos tirar, né, Flávia? Seja bem-vinda, Flávia, Nils, que eu não citei, sejam todos muito bem-vindos, se eu não pulei alguém. Então, a gente precisa estar ligada com esse momento, com esse desejo, com essa vontade. Precisamos trabalhar nosso pensamento, que é o último item da nossa conversação. Então, o fluido na visão espírita, agora eu estou colocando, na visão espírita, é a energia vital, é aquele fluido elétrico e animalizado que todos os seres vivos possuem e podem transmitir. Nós podemos transmitir, qualquer um de nós podemos transmitir. E qual é a importância disso? A importância está na intenção, naquilo que eu vou levar para o meu semelhante, né? Por quê? Quando essa intenção acontece naquilo que a gente diz para a gente, vou trabalhar, né? Vou fazer algo pelo meu próximo, fazer algo por mim mesma. E a gente coloca, embora o magnetismo seja apenas uma ação física, o magnetismo, né? A energia física fluídica passa, né? Do passe, que passa a funcionar com isso, com a fé sincera. E o que é essa fé sincera que a gente está falando aqui? Não é aquela fé religiosa. A gente está falando da fé do desejo, da vontade de dizer eu quero, eu posso, do positivismo para que a cura se realize. E assim a gente tem o auxílio, com o auxílio do passista, com o nosso próprio auxílio, a gente vai sentindo a pureza da intenção, que é aquele desejo de boa vontade que a gente tem, aquele desejo simples de entender como tudo isso funciona e como vai acontecer e quantos auxílios a gente tem, independente da religião e da matriz que pratica paz, que pratica cura. A gente está falando da cura em si. Então, uma coisa que eu achei interessante, não é pelo ritual, fala, não, vai tomar um passe, botar a mão, vai curar, e fazer assim, e fazer assim. Não, não é a prática baseada no magnetismo
e não no ritual de gestos obrigatórios. Por que a gente se lembrou de falar sobre isso, que eu fiz essa anotação? Porque está aqui, está aqui. E eu posso fazer presencial e eu posso fazer à distância, como a gente vem, quando nós estamos distantes da Casa da Santíssima, né? Dos curadores da luz. Mas a gente recebe o benefício vindo desses curadores, que não estão juntos de nós no momento, não os encarnados, mas os do plano espiritual, sim, muitas vezes auxiliado pelo nosso anjo guardião, ou seja, o nosso espírito protetor e amigo, que está ligado a eles, e assim facilitando o processo para que o nosso corpo, tanto quanto o nosso espírito, receba essas energias de cura, para que a cura se processe de forma positiva. Que a cura se processe, sim, sempre é positivo, claro, mas eu quero dizer no sentido assim, eu acreditei, pensei positivo e aconteceu. E aí a gente pensa assim, em resumo, o passe, a ação magnética é o passe de energia, essa ação de energia que usa um passista, ou aquele que vai vibrar, que eu posso não chamar de passista, mas de um trabalhador de uma casa, ou aquele amigo que mentalizou, que está jogando para mim a energia, ou eu que estou visitando um doente no hospital, e coloco o meu pensamento no alto, ao alto. Quando eu digo diante dos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiões, daqueles espíritos médicos, né, que estão auxiliando, para que ele seja como nós, o condutor para curar ou para harmonizar aquele que recebe, né, que é o receptor. E acontece de você sentir e ver, sentindo a presença, sentindo a transformação da dor que passou, o alívio, o sono, como é aquele caso que eu estou do sono, que você está ali vibrando, positivo, vibrando, mandando as tuas energias, a energia dos auxílios, que a gente acabou de falar, e sente o processo da cura olhos nus. Está ali diante da gente e a gente está vendo depois aquela pessoa calma adormecer. Aí a gente podia dizer, e aqui em todo canto é assim, ou só é isso no Brasil? Não, existem muitas outras coisas em vários lugares. Eu tenho uma amiga, por conta desse trabalho mesmo, né, que a gente mandava as lives da Casa da Santíssima, nos Estados Unidos, e eles acabaram fazendo um encontro com os brasileiros que lá estavam. Essa nossa amiga, ela trabalhava conosco lá numa instituição que nós também estávamos sempre presentes. E é uma eficácia maravilhosa quando a gente une toda essa vontade de energia. Mas eu citei algo na semana passada, no dia da semana retrasada, sobre a medicina holística. Não é o meu entender sem, é com o Adriano. Essas coisas bem assim é com o Adriano, né? E vocês podem ouvir com ele. Mas eu gostei do conceito, que é muito ligado àquilo que a gente faz, que é aquilo, eu acho que como a Casa da Santíssima faz, como os curadores da luz faz, então a gente envolve tudo isso, e como Adriane faz no primeiro sábado e no último de cada mês, quando vai pessoas com rede reiki, de acupuntura, tudo ali auxiliar no tratamento, porque não é proibido a gente unir tudo isso num único propósito de cura. Não é errado, né, Patrícia? É realmente maravilhoso. Sejam todos bem-vindos, que eu não tenha citado, que eu não tenha visto, sejam bem-vindos. Então, com isso, vocês estão entendendo, né, gente, o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, me fala aí, me diz assim, olha, Sônia, estou entendendo, né, Cláudia? Rose, vocês que eu não vi chegar, sejam todos bem-vindos, né? Muito obrigada. Então, a gente é preciso, vocês estão me ouvindo, eu espero que sim, esteja tudo bem, está tudo bem, o som está bom, porque eu perdi umas lives aqui porque estava sem som, né, Zélia? E a gente vai conseguindo evoluir, Valdinei, a gente vai conseguindo evoluir naquela transformação
que a gente precisa para evoluir. Todo o trabalho que a gente está fazendo com a gente, modo de dizer, é para que a gente, né, Deludes, que a gente progrida, que a gente se transforme, que a gente saia, como ele diz, fora da caixinha. A gente sai de dentro da caixa, a gente vai expandir a consciência e assim nós vamos expandindo a nossa consciência. Quando eu falei da medicina holística e o que eu gostei foi o conceito que dá, né, naquilo que eu sei, no meu pequeno conhecimento, né, Valdiné? Não tenho aquele conhecimento que o nosso irmão tem, né, Denise? Mas a gente vai aprendendo, Maria Helena, vai aprendendo e a gente vai repassando aquele conhecimento, mesmo que o da gente não seja um conhecimento 100%, mas é um conhecimento 10%, já é alguma coisa, 5%, qualquer potencial, qualquer percentual, aliás, qualquer percentual já ajuda muito a gente, porque a mim tem ajudado bastante. Então, por que eu gostei? Porque na medicina holística, ela considera que as doenças podem ter origens emocionais ou espirituais. E a cura, portanto, exige uma abordagem, eu achei maravilhoso isso, por isso que eu fiz questão de tocar. Uma abordagem que inclui o ser pensante, né? E o ser pensante, que é o espírito, e não apenas o corpo físico. Gostei imensamente disso, porque ele une o essencial. Ele não está cuidando só daquele órgão doente, daquele sintoma da doença, não. Ele está buscando muito mais. Então, é de acordo com a cura das doenças da alma. Né? Com isso que a gente vem conseguindo colocar. Eu espero que vocês estejam entendendo, hein, Denise? Estão entendendo? Por favor, me diz aí, está tudo certo, está tudo direitinho, né? Eu posso continuar desse jeito? Me diga aí, por favor, Sandra, Veronice, que eu não tinha visto, sejam todos bem-vindos, né? Rose. Então, vocês estão entendendo tudo direitinho, tá legal? Então, vamos falar mais, vamos falar para não perder muito tempo. Então, outro item que eu gostei dessa medicina holística, a abordagem. A abordagem. Abordagem de quê? Abordagem de saúde. Vai ali naquele ponto, vai ouvir, vai tratar o paciente com um todo. É isso que a cura espiritual quer. Um todo. Buscar tudo. Buscar onde está o foco, tratar aquele foco e, junto com aquele foco, tratar tudo que está ao seu redor. Tratar aquilo como quem tira um tumor, como quem tira alguma coisa e vai tratar ali, e aquilo ali não está sendo tratado só naquele lugar. Está sendo tratado tudo, com medicação, com todos os processos, né? Mas ele trata o paciente, sabe, a medicina holística, como um todo: corpo, mente, emoções, espírito. Hã? Adriano, estou certa? Diz aí para mim. Estou certa, né? Paulo, seja bem-vindo, querido amigo. Todos vocês, queridos e queridas amigas, sejam todos bem-vindos, todas e todos bem-vindos, né, para esse nosso encontro. Então, gostei disso. Gostei porque, em vez de focar aquilo que a gente já acabou de falar, apenas os sintomas da doença, não. Vai buscar o equilíbrio integral, ou seja, total, entregando os tratamentos convencionais com terapias complementares. Eu amei isso, porque eu já conhecia o reiki, eu já fiz reiki, quer dizer, já tomei reiki, já acupuntura, já fiz um monte de coisas maravilhosas que eu amo, por isso que eu falo, porque quando é uma coisa que eu não senti, eu não gosto de falar, porque eu sinto que é fazer propaganda daquilo que não existe, e não está mais no meu caminho essas coisas, nunca esteve e não vai estar agora, né? Então, essas terapias convencionais, terapias, aliás, complementares, é porque considera o ambiente em que a gente vive, como é a tua vida, como é que você se porta, como se comportam as pessoas ao teu redor, te levam tranquilidade, você leva tranquilidade para essas pessoas. Então, esses fatores são importantes. Tem que conhecer o paciente,
tem que conhecer aquele que sofre, aquele que está em desequilíbrio, tem que entender como ele vive socialmente, entender o estilo de vida. Porque para promover a cura e o bem-estar geral, eu tenho que entender o todo. E foi isso que eu amei na medicina holística, gostei demais. Mas aí, isso é longe da cura espiritual? Não, claro que não, de forma alguma. A cura espiritual também engloba as práticas que visam o equilíbrio. Visa o equilíbrio. Porque se a gente não tiver um equilíbrio, se nós não tivermos buscar aquela tranquilidade, aquela não ansiedade, buscar tirar de si, vamos dizer assim, se purificar dos pensamentos contrários, das energias negativas, do pensamento avulso, a gente não consegue nada. Né? Então, precisamos encontrar o equilíbrio corpo, mente e espírito para que a gente possa tratar, né, desequilíbrios de qualquer forma, desequilíbrios, e não focar aquilo que não deveríamos em determinados momentos. Tenho que estar com a minha mente limpa, voltada para aquilo que eu quero, voltada na fé, na energia de que eu quero me curar, na oração, me fechar dentro daquilo. Quantas vezes eu digo, quando vou fazer oração do público, que eu estou fazendo um trabalho, né, de conversação, porque eu não sou palestrante, de conversação, eu sempre digo, vamos fechar os olhos, não como ritual, tem que fechar os olhos para orar? Não. Eu olho assim porque eu me concentro num ponto e deixo que aquele ponto seja a minha direção, para eu não ficar olhando para o lado, apagou uma luz, se deu a luz e se desviar daquilo que a gente quer. Então, a gente, na cura espiritual, é comum incluir passe, oração, meditação. Pode incluir uma terapia energética através do reiki, da apometria. Inclui também leituras de textos bons, confortáveis, para que fortaleça o nosso equilíbrio, que nos dê a paz, que nos dê a tranquilidade e que nos coloque no conhecimento, na tranquilidade que a gente precisa ter. Porque quando a gente tem tudo isso que a gente acabou de falar, a gente vai entender as características dos benefícios de tudo isso que a gente está falando. Né? Então, a gente tem que ir bem lá para ver tudo isso, abrir bem o leque, para a gente tirar tudo isso e trazer para nós. Né? Entendendo a abordagem integral, o que significa? É aquela que considera todas as fases do ser humano, as facetas do ser humano, é o físico, o mental, o emocional, o energético. Fulano, hoje eu já estou me sentindo tão mole, estou me sentindo desenergizada, né? Me sentindo, ou seja, sem energia. Não, eu tenho que reconhecer que tudo em mim está interligado. Eu preciso estar com o meu emocional, com o meu energético, tudo interligado. Por isso a importância da harmonização, né? A importância da água, que a gente está ali colocando através do passo o magnetismo na alma, para que a gente tenha tudo isso num só momento, com toda certeza e com toda segurança. É como se nós estivéssemos, não, estamos fazendo assim um tratamento personalizado. Quando eles fazem tudo isso que a gente falou, é o tratamento personalizado, que não inclui só aquilo, só uma coisa, mas inclui o conhecimento do paciente, as necessidades do paciente. Aí a gente vai englobando, não apenas a doença. Ah, eu tenho uma dor, tenho uma deficiência no estômago, eu tenho isso. Eu fiz uma cirurgia disso, mas estou sentindo dor novamente. Aí vai só para aquilo. Não, é como a gente falou, não, 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 não. A gente vai englobar muito, muito, muito mais do que isso. Existe como uma parceria, né? A parceria médico-paciente, que é a relação baseada nesse diálogo para que o médico te conheça e para que você conheça aquele que você está entregando sua saúde física. E assim a gente faz essa conversação que a gente chamava antigamente de ai meu Deus, a conversação que a gente tem nas instituições, né? Para que a gente possa entender o outro,
acalentar aquele outro que às vezes está desesperado, né, Sueli? Está desesperado, Léa, e precisa daquele acolhimento. Então, quando você vai no médico, como às vezes eu vou acompanhar um familiar, ou eu mesmo vou para mim, e aí eu digo assim, nossa, o médico jovem, mas que maravilha de atendimento. O receber, né? O receber, né? Porque a gente está realmente, Lé, quando a gente está com alguma coisa, adoeceu emocional e espiritual, aí chega tudo ao corpo, lógico, chega assim, a criatura fica fragilizada, né? Fica fragilizada. E a gente precisa estar sempre fortalecida. A gente precisa estar sempre fortalecido. Antônio, seja bem-vindo, queridos, todos vocês, queridos e queridas, que eu não tenha visto. Valdeneia, se eu não vi, Neuza, seja bem-vindo, querida, todos vocês, amigos e amigas queridos. Então, é importante tudo isso, tanto quanto quando a gente fala da educação espiritual, a prevenção daquilo, do cuidado que a gente tem que ter conosco, porque nós devemos focar a mudança de estilo de vida. A gente tem que se educar nisso. Se eu sinto que aquilo me faz mal, eu não tenho que permanecer no erro. Então, estilo de vida, mudar tudo para que a gente tenha saúde, mudar a alimentação, mudar o de não ter vício de forma nenhuma. A gente viu esse capítulo, né, dentro do livro, e prevenir, porque assim a gente vai prevenindo as doenças. Quando eu adoeço o corpo, minha alma já está sentida. Então, se eu trouxe a doença da alma, eu tenho que cuidar. Então, por que levar mais? Porque dá mais alguma coisa para que nessa ou na outra encarnação a gente tenha que corrigir e sofrer, né? Então, a gente não precisa. E por último, o que eu gostei da holística foi também que inclui não só a acupuntura, a yoga, a homeopatia, meditação, nutrição funcional, terapia bioenergética, né, Adriano? Né? Outras práticas, né, integrativas e complementares, né, que tem até uma sigla, viu? Para PICS, que significa práticas integrativas complementares. Isso é o quê? Isso faz com que a gente comece a sentir, visionar, né? O equilíbrio, a energia e a saúde do corpo. A gente vai visionar isso, vai ver, vai sentir isso. Eu acho que o termo é esse mesmo. E a gente vai se melhorando cada vez mais, né? E com isso a gente vai começando a se transformar num ser melhor, né? E isso tudo que a gente acabou de falar, esse composto aqui de tudo, diferencia da medicina tradicional, né? Que ainda comete muitos deslizes, mas dou graças a Deus, todos damos por ter essa medicina, por ter já tudo muito modificado do que era no passado, e a gente vê que eles não estão mais 100% se concentrando naquele órgão específico doente, mas em tudo que vai fazer. Eu tiro pela companhia que eu vou com eles. Tem o nutricionista, a equipe completa. Um nutricionista para tratar aquilo, tem o oncologista, o médico que vai fazer todo o tratamento, tem aquele que vai aplicar, tem o psicólogo para ver o seu psicológico. Então, a gente tem que dar graças a Deus que está evoluindo, que já está evoluindo. Então, por isso que é muito bom, eu adorei entender a medicina holística que busca entender a raiz da doença, analisa todo o contexto e aí vai aplicar aquilo que o paciente tem realmente a necessidade e o que ele precisa, com os seus pensamentos acreditando, modificado, a saúde mental, as emoções controladas, harmonizada, e a saúde física vai com isso melhorando e vai melhorando tudo. Pronto. Aí a gente já falou essa parte. Agora nós vamos para a reforma íntima, só que no sentido. Não, vamos falar
da cura pelo pensamento, né? Cura pelo pensamento. Vamos lá, vamos ver o nosso pensamento mais adiante. Vamos falar, a gente falou, vamos falar um pouquinho do passe coletivo. O passe coletivo é bem fácil a gente falar, não tem muita coisa para dizer, porque todo mundo, eu creio que já conhece. O passe coletivo já está dizendo o próprio nome, aquilo que é distribuído, que é aplicado para muitos ao mesmo tempo, principalmente nas casas espíritas, religiosas, que dão religiões ou seitas, que também aplicam o passe, né? E é dado sempre, ou no início ou no fim, depende da prática, daquilo como se processa naquela casa, naquele espaço, né? E em casa eu dou diretamente numa pessoa, no familiar, num amigo que precisa. Eu mesma aplico passe, me autopasse comigo mesma, e aí a gente vai fazendo e rogando e sentindo e vibrando e vai tirando aquilo que possa estar, não precisamos ficar, e depois aplicamos o que há necessidade de ficar em cada um de nós. E através da prece, né, a posição tranquila que a gente tem que ficar para receber, é como você vai fazer hoje o tratamento espiritual e cirurgia espiritual, você vai se acomodar, né? E vai se ligar naquilo, né, que vai fazer. E vai se colocar, se sentir em receptividade para receber, facilitando a harmonia do pensamento, tendo uma confiança na assistência espiritual, aquela que vem lá de cima, de tudo que foi gerado até hoje entre nós, né? E essa técnica também visa o equilíbrio energético e espiritual do indivíduo, né, de cada um, facilitando o processo de cura física, emocional e espiritual. Isso aí todos vocês, todos nós já sabemos, creio eu que já sabemos, e diferencia daquilo que a gente falou no início, agora há pouco, do passe individual, que é apenas direcionado para aquela pessoa. E o passe coletivo envolve a energia de grupos, de pessoas simultaneamente, criando essa mesma atmosfera positiva de comunhão e compartilhando com as outras pessoas que estão ali, muitas vezes, em desequilíbrio, buscando essa energia. Então, aí em seguida disso vem a reforma íntima. Quando a gente falou aqui em reforma íntima, eu quero deixar claro assim, que não é aqueles, eu vou me mudar por... Não, é aquela reforma que se refere ao processo de transformação. Ou seja, eu digo para mim mesmo, eu não vou mais ter esse vício, eu não vou mais ter aquela atitude. Então, eu já estou colocando dentro, tirando dentro de mim aquilo que já fazia mal, né? Aquele processo que é, na realidade, na verdade, né? O despertar da consciência, porque eu estou tendo a consciência do que eu devo e do que eu não devo fazer. E aí já está a reforma, né? E como essa reforma vem modificando, alargando todo o campo de entendimento que a gente tem que ter. Ninguém se transforma sem conhecer. Ninguém se transforma sem ser, sem buscar a energia do universo, por exemplo, e dizer assim, o universo comunga com os meus pensamentos, que ele vai comungar com o que é de melhor, é o que a gente quer, é o que a gente espera, né? E essa transformação que a gente vai fazendo pela consciência, desperta já de que devo, do que eu não devo fazer, não vou ficar falando no que eu não devo. Eu tenho que colocar em mim, na minha consciência, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que levar no meu momento de auxiliar aquele próximo, no momento de tudo que nós necessitamos, né, Patrícia? Tudo que nós necessitamos, né, Marinês? Se eu pulei alguém que eu não vi, sinta-se abraçado, Rosa. Então, com isso, a gente vai promovendo a cura que é importante, que é isso que a gente busca, curar o espírito. Essa transformação vai curando as doenças da alma pelo aprimoramento do espírito, porque eu estou educando o meu espírito, porque eu sou espírito na matéria, mas sou espírito. Então, eu tenho que ver isso e eu não posso deixar de jeito nenhum de buscar entender isso, de buscar entender, de cortar as minhas arestas, ou seja, as minhas falhas, né?
Que falhas podem ser essas? Essas falhas podem ser falha de caráter, muitos têm, né? Muitos têm. A aspereza, que é muito áspero, só fala grosso com as pessoas, e a pessoa diz, fulano é ignorante, só fala com ignorância, né? E isso, eu pense, é moldar a personalidade pelos próprios pensamentos de transformação. Isso é muito importante mesmo. Se faz mais do que necessária. Eu penso assim, se eu estou pensando assim, eu disse, nossa, eu encontrei esse caminho, né? Não é a minha estrada de Damasco, né? Mas desse tamanho, né? Bem assim, tamanho do grãozinho de uma mostarda, mas já é alguma coisa, já é alguma coisa. E eu vou me educando espiritualmente, educando o meu espírito, a minha mente, a minha alma. E com isso vou trazendo, eliminando de mim. Veja porque é a transformação, veja porque é a reforma, porque eu vou tirando de mim os pensamentos de ódio, de vingança, aqueles pensamentos que não dá nada, não de ciúme, de raiva, de sete e tal, 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 que é muita coisa que eu não quero falar muito disso. Com isso, nós vamos sendo um novo ser. Por quê? Porque a gente se transformou, a gente fez a nossa reforma moral, espiritual, porque veio de dentro da consciência que despertou e que a gente foi modificando, e aí está em cada um de nós a transformação. Então, aí ficou claro. Aí vem o outro, que eu estou vendo se eu termino hoje esse capítulo, né? A cura pelo receituário mediúnico também existe, né? Também existe, né? Na consulta fraterna, no atendimento fraterno, que eu tinha esquecido nesse instante, agora lembrei, no atendimento fraterno, da que a gente, quando vai a uma instituição, ou quando a gente vai a um local para fazer um tratamento, como as curas presenciais que o Adriana promove, essas coisas todas, inclusive lá no bairro, tudo. Então, hoje, eu não sei como muito funciona, né? Eu estou agora um pouco afastada dessa área nesse momento, mas não afastada do meu conhecimento, nem dos meus trabalhos de conversação. Então a gente vê o seguinte, que ainda há muita prática em algumas instituições desses receituários. E como isso funciona? Muita gente já conhece, né? Talvez nem seja mais aplicado, mas conhece que se restringe totalmente a ou medicamentos homeopáticos ou à base de ervas e que se harmonizam com o tratamento espiritual. E isso é muito importante a gente entender. Muitas vezes, ó, isso aí eu trabalhei muito nisso, dessa forma que eu vou citar agora. Eu trabalhei muito em três instituições com isso. Vem aquele tratamento de cura, aquela orientação, vem acompanhado de uma mensagem pelo espírito que está ali ao lado daquele do trabalhador, do médium, que tem a intuição, e por intuição ele vai escrevendo a mensagem, não é uma psicografia, não, né? Levando uma página de ofício, não. É algo que dá a ele um momento de tranquilidade, que dá ao paciente, vamos dizer assim, que dá para ele uma certa confiança. E quando muitos guardam essas mensagens, por sinal, eu tenho muito dos meus rascunhos disso, eu tenho guardado, porque eu dava um melhor escrito, e a gente vê as mensagens de apoio. Muitas vezes vem dizendo coisas maravilhosas, acredite, tenha fé, tenha esperança, em vez de ter seu pensamento conturbado, misto de coisas que não deve, leiam, façam uma boa leitura, busque conhecer. Então, vem ensinamentos maravilhosos, maravilhosos, né? Maravilhosos, que a gente se surpreende, né, Delourdes? Se a gente se surpreende com aquela mensagem que veio através de um receituário, de um receituário. Então, eu achei maravilhoso. E agora vamos entrar no último item, para que vocês fiquem livres de estar ouvindo a minha voz, né? Para que vocês fiquem tranquilos. Temos 15 minutos e vai dar para a gente fechar isso aqui. Graças a Deus, né, Senhor? Porque já estava agoniado. A cura pelo pensamento. Nossa, aí é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Desde que nós começamos a falar sobre doenças da alma,
né? E desde que a gente falamos qualquer tipo nesse sentido de cura, a gente trabalhou e entendeu, até agora, creio eu, nós entendemos o que é esse atributo do espírito, o pensamento. E segundo, se não me engano, não sei se qual é o livro, se é na Gênesis, eu não estou lembrada. Não tomei nota, não estou lembrada, não fiz minha colinha. Mas que ele diz que o pensamento é de suma importância desde que nós estávamos apenas no óvulo. Nós já estávamos célula ovo, no ovo, e a gente já tinha a importância, a formação desse pensamento, desse atributo, né? Pensamento, e depois vem o outro que complementa, que é a vontade. E a gente faz assim. Nos trabalhos assistenciais, ou em qualquer trabalho de terapia, né, fluídica, a gente tem basicamente as vibrações toda pelo pensamento, vibrações do pensamento. Através do pensamento, a gente leva para aquela criatura, quanto levamos para nós, a intenção da cura, a força daquilo que você vibra por aquela criatura. E é maravilhoso tudo isso. A cura, a ação curativa. A gente pensa assim, mas por que ação curativa? Acontece através das irradiações fluídicas, que a gente já falou até agora no início da nossa conversação. Fluídicas do pensamento, veja só a importância. Por isso que a gente tem que dizer: eu posso, eu consigo, eu sou, eu vou conseguir, porque eu estou trabalhando o meu pensamento para o positivismo. E por que o pensamento trabalha tanto dessa forma, nesse sentido de coisa? Pela formas pensamentos, que significa o quê? Significa a elasticidade do pensamento. Agora eu esqueci o termo, não estou lembrada, mas vou lembrar já já. Porque a construção da energia que o pensamento faz do indivíduo ou em grupo de pessoas preparadas para isso, com conhecimento como o nosso irmão tem, tanto vocês têm, eu ainda é muito pequeno, mas a gente vê que a forma de pensamento é a construção da energia que trabalha o pensamento. Porque ele tem eita, tem um nome que eu tomei nota aqui, porque esse nome é tão grande, a ideoplasticidade, né? Que é a maneira de expandir, Depois a Adriana fala melhor isso para vocês, né? E a gente sabe perfeitamente que isso funciona, e funciona 1000%. Mas para que isso funcione, eu também tenho como receptor de estar preparado, dando para mim a mesma forma de pensamento, a forma pensamento, para que eu possa ter criado na minha mente pensamentos e emoções do astral, né? No campo astral, com o espírito preparado, unido a essas energias que curam, porque o sentido dessa energia, segundo a teosofia, ela significa sabedoria divina. Então, veja o potencial, veja o potencial. Quando eu vi esse termo nas minhas pesquisas, eu digo, nossa, que maravilha! Significa sabedoria espiritual. E eu achei maravilhoso tudo isso. Nossa, como eu agradeço a Adriana essa oportunidade de trabalhar para estar revendo tantas coisas, né? Que a gente só via falar no conjunto de doutrinas filosóficas, né? Era muita filosofia, muitas vezes miticismos, muitas coisas que a gente não conhecia de forma alguma e duvidava, e que hoje a gente sabe que funciona de forma geral, funciona mesmo. E a gente tem que acreditar nessas vibrações do pensamento, né? Que ele tem que estar concentrado nas ações que ele precisa realizar.
Ou seja, quando eu vou fazer uma prova, quando a gente está na faculdade, no colegial, em qualquer coisa, quando eu tenho que fazer um teste, qualquer coisa, eu não tenho que me preparar. A mesma coisa é quando a gente vai trabalhar com as energias curadoras. Então, a gente tem que trabalhar o pensamento, deixar ele bem tranquilozinho, deixar ele atuando nas ondas eletromagnéticas. A gente tem que mexer com tudo, né? Nessas formas de pensamento, para que eu consiga. Porque o pensamento, ele é contagioso. Eu falo, e o meu pensamento, como contágio da energia, eu vou repassar essa energia. Eu vou repassar essa energia. Eu mentalizo o enfermo, eu mentalizo aquela doença. Quantas vezes a gente vai direto, nem conhecia o paciente, vai direto naquele local onde está doente daquele paciente? Porque é isso que a gente vai, o pensamento vai transmitindo esse fluido curador. O pensamento traz do universo, vai buscar essa energia muito no alto, vai buscar essa energia junto com a energia anímica, né, dele, ele vai curando pelo pensamento, e esse cura se realiza mesmo à distância, onde quer que se possa estar, a gente vai pelaquela elasticidade do pensamento, pelaquela energia que vai, né? O pensamento é concentrado naquele poder da cura. E com esse poder da cura, ele vai alcançando aquela ação terapêutica, aquela ação de dizer, nós estamos conseguindo, com o pensamento positivo, com o contágio do pensamento, para trazer a alegria para nós, fortalecendo todo o nosso ser. Porque se nós somos livres para pensar, se o pensamento é livre, não tem um livre-arbítrio, por que eu não posso pensar na cura? E já se perguntou sobre isso? Então, vamos concentrar para que a gente possa conseguir, né? Para que a gente possa conseguir. Cíntia, seja bem-vinda, eu nem tinha visto vocês por aí. Então, vamos pensar positivamente, vamos elaborar pensamentos cada vez mais radiantes, né? De coisas boas, e a gente trazer a cura para aqueles que amamos, nossos familiares, nossos amigos, e, acima de tudo, para nós mesmos, porque se a gente tiver um corpo sã, a gente vai poder auxiliar, porque também a minha mente está sã, eu também vou poder auxiliar, né? Conhecendo essas leis que transformam tudo e todos. E essa lei chama-se amor. E que nós podemos entender, nos transformar podemos nos transformar em centro de radiações. Olha que maravilha! Irradiação de energia positiva, de fonte de luz, de amor, de benevolência, de todas as virtudes que a gente possa receber, doar e sentir. E sentir. Porque não posso ser doente para curar o doente, né? Então, a gente também tem que estar nos transformando, trazendo as vibrações positivas, entendendo que o positivo traz o que é bom. Essas energias também têm isso, né? A gente precisa entender. Auxiliar os pensamentos, ele é contagioso. Mas, então, para eu contagiar, eu quero contagiar com a energia positiva, trazendo o bem, né? Impregnando as pessoas das coisas boas. E aí eu preciso ter esse pensamento purificado, vamos usar assim o termo, porque não me veio agora outra palavra. E com isso, a gente vai acrescentando, trazendo a boa saúde, trazendo a alegria pela condição de ajudar, de saber que eu estou praticando o bem comigo e com os semelhantes. Que diante do ser livre para pensar, eu quero realmente elaborar para mim e para aquele que necessita o melhor. O melhor. Eu quero produzir e desenvolver pensamentos sadios, pensamentos positivos, pensamentos de auxiliar, pensamentos de paz, de amor, de saúde, de tudo que a gente precisa sempre, sempre e sempre estarmos envolvidos todos os instantes que nós estivermos nos direcionando para alguém aquilo. Quando eu estiver direcionando para mim essa cura, quando eu estiver direcionando para mim
todo aquele potencial que a gente sabe que existe. Se eu sei, por que não? Se eu penso, não diz o filósofo do passado, logo eu existo. Então, se eu existo, se eu sei de tudo isso, por que eu vou jogar fora? Não, não. A gente precisa estar se reestruturando. A gente precisa estar se refazendo a cada instante, a cada momento, a cada segundo. Não tenho que dar. Se eu estou trabalhando, se eu estou ajudando um doente, seja do físico ou do espírito, eu tenho que estar harmonizada. Eu tenho que estar imbuída dos bons propósitos. Eu tenho que ter feito a ligação com essa energia superior, porque é isso que eu preciso para ele. Dizer, você vai ficar bom, olha, você vai ficar bom, isso vai passar, vamos fazer isso. Não... E às vezes a gente é até chato para a pessoa, não vai comer isso não, que isso faz mal, não faz isso não. Não faz assim, vamos fazer. Então, vamos trabalhar isso. Isso faz parte da nossa reforma, que é a transformação que o nosso irmão tem dado tanto ajuda, né? Então, por que eu tenho ansiedade? Vamos tratar a ansiedade. Porque eu tenho meus desequilíbrios, porque eu não confiar, não é? Então, eu me lembrei que sábado agora, na sexta-feira, no podcast que o Adriano estava fazendo, ele demorou a entrar, né, o Guto, e aí ele fez uma pergunta que eu tinha feito, mas o Adriano não viu, e ele respondeu, ele fez, parece que ele leu o meu pensamento, e ele respondeu, né, que eu queria reforçar um pouco mais. Inclusive, eu falei do auxiliar. Tem coisa melhor do que você auxiliar aquele que não sabe caminhar sozinho? Fazer aquele trabalho que o Adriano agora implantou e a gente auxiliar quando ele precisa, para que ele possa ter mais e mais para doar àqueles que vivem perambulando pelas chuvas, que não têm uma casa. Aqui mesmo, agora, né, no Nordeste, aqui mesmo no Recife, aqui em João Pessoa, né, na Paraíba, Pernambuco, muitas cidades, toda tomada, porque aqui tem chuva que parece o dilúvio. Tudo sem ter onde morar, precisando de tudo, pessoas que perderam tudo, 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 tudo. Como teve uma senhora que deu um depoimento, ela disse: eu salvei o meu bem maior, né? Que foi os meus filhos, o resto ficou tudo. Salvou os filhos, eu disse assim, até eu disse assim em casa, que maravilha, meu Deus, não precisava nada. Eu disse, o maior salvamento, o maior lucro de tudo foi isso. Né? Aquele criatura que a pessoa ama. Então, quando a gente for levar a cura para alguém, vamos colocar o pensamento de cura. E vamos ser gratos por tudo que nos acontece, porque eu vou repetir o início do nosso trabalho, da nossa conversação. Nada tem, tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Por acaso, o acaso não constrói. Na minha concepção, posso até estar errado e alguém me provar o contrário. Mas eu acho que aquilo que você raciocina, que você busca, que você consegue controlar, aquilo que você está expandindo a tua consciência, aquilo que está te transformando, aquilo que está te curando, isso aí tem razão de ser. Tem razão de ser. Então, que nós possamos estar acreditando nisso, que nós possamos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores, acreditando que nós vamos conseguir, acreditando que devemos amar a nossa família, os nossos familiares, em qualquer circunstância. Essa semana eu dizia para minha filha, houve um probleminha que ela, com uma amiga, ela ficou um pouco assim, aí a amiga pediu perdão para ela, eu disse, minha filha, a gente tem que perdoar tudo, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe o que fez também no nosso passado. Perdoar é uma coisa maravilhosa, e o perdão cura. Eu sempre falo do perdão, eu amo falar do perdão, eu amo falar do perdão. E é maravilhoso, eu me perdoo, eu me curo com o meu perdão. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, sem culpa, como a gente sempre fala, sem culpa. Mas eu fiz, não vou fazer mais. Eu me arrependi, eu acho maravilhoso a pessoa chegar para o outro e pedir perdão por aquilo que fez, por aquela inquietação que causou. Então, eu não quero causar inquietação. Nem para mim, não quero inquietação para mim, nem quero dar para o semelhante. Qualquer ato, a gente pode perdoar. O próprio Evangelho diz, se você ler o capítulo do perdão, aí a gente vai entender tudo isso.
porque a gente está falando em tão pouquinhas palavras. Então é assim, Senhor. É assim que eu te agradeço pela fé, pela força, pela esperança, pela paz que precisa sempre reinar em todos nós. Te agradeço pelos problemas que têm passado, mas que têm resolvido, pela dor por estar esperando apenas um minutinho para minha tia, mãe, regressar ao plano espiritual. Que ela seja sempre amparada nesse momento, porque eu sei que ela está amparada. Por todos aqueles que vivem nesse momento, uma fase terminal, sem que a gente perca a esperança, porque Deus transforma tudo essa energia curadora. Muda tudo do dia para a noite, muda tudo no instante. E quando a gente acredita, a gente só não quer que a pessoa permaneça sofrendo. E a gente tem que respeitar os desígnios de Deus. Porque tudo sabe essa energia. Tudo sabe, tudo crê. Tudo pode, todo poder e toda glória. Mas nós temos a esperança de dias melhores. E essa esperança de dias melhores colocam em cada um de nós, bem alto, acima do nosso ser, do nosso chakra maior, a luz que tudo ilumina e que está iluminando o caminho de todos nós, de todos os que estão fazendo hoje o tratamento espiritual, de todos que vão passar pelas cirurgias espirituais. E nós que confiamos, acreditamos e agradecemos. Te agradecemos, Mestre, por tudo. Maria de Nazaré, que nos ensina a paciência, a coragem e a resignação. Te agradecemos. Agradecemos a todos que deixaram para nós tantos ensinamentos. E que a paz reine entre os homens, que a paz se faça entre toda a humanidade e que todos os planetas se liguem na mesma energia de uns para com os outros positivamente. Que Deus nos abençoe. Que sejamos gratos e abençoados sempre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por tudo. Temos assunto novo na próxima semana e vamos ver o que é que eu vou fazer, porque é uma área que eu não tenho muita afinidade, mas a gente vai citar sim alguma coisa. A gente não vai pular nenhum capítulo, a gente vai falar alguma coisa sempre. E assim, que Jesus nos abençoe e que todos estejam realmente coração aberto, de espírito leve, mente aberta para os tratamentos e as cirurgias espirituais da noite de hoje. Muita paz, muita luz e até a próxima semana. Com os poderes de Deus estaremos aqui, tá? Tchau, minha gente. Tchau, tchau, todos vocês. Muito obrigado, Léa. Muito obrigado, Antônio, Elma, Maria Helena, Maria Aparecida, Nilce, Silvia, Fátima, todos vocês, que não dá para eu citar todo mundo, né, Flávia? Não dá, Léa, Denise, Zélia Aldino, todos vocês, Deludes, lá longe, né? Mas aqui conosco, tão perto. Todos vocês, muito obrigada de todo o meu coração por esta energia, por todos, Rose, Patrícia, todos vocês, muito obrigada de todo o meu coração, de todo o meu ser, e até a próxima semana, se Deus quiser, viu, Cíntia? Todos vocês, muito obrigada. Obrigada, Adriano, pela oportunidade do trabalho, Maria Lúcia, todos vocês. Ó. Muito obrigada a todos vocês. Um dia eu vou citar o nome de vocês tudinho, viu? Não se preocupem. Tchau, minha gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo no coração, paz e luz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser, e Ele vai permitir, vai nos dar a oportunidade, sim, de estarmos juntos. Tchau.